Olá, pessoal. A gente vai continuar agora com as nossas aulas e a gente chegou num dos tópicos mais importantes e aonde as coisas começam a ficar também um pouco mais difíceis. Né? Como eu disse na última aula, a gente está agora entrando na parte de funções e relações. A última aula foi para mostrar para vocês ah, alguma notação matemática e algumas ferramentas matemáticas para que a gente possa entender bem o conceito de funções e de relações. E na aula de hoje a gente vai ver o que são relações, e a gente vai apresentar mais alguma notação matemática para expressar as ideias que a gente quer transmitir quando a gente usa relações. Vamos lá. O que é uma relação? Uma relação de um conjunto A em um conjunto B é qualquer subconjunto de A cartesiano B. Esse AXB, você se lembra que é o símbolo do produto cartesiano de A por B. Eu vou expressar uma relação de duas maneiras. Às vezes, eu vou escrever um nome da relação, dois pontos, A, setinha B, para indicar que essa relação é uma relação do conjunto A no conjunto B. Essa relação eu chamei ela de ρ. Normalmente eu vou chamar as relações com nomes de letras gregas. Né? Vai ter a relação alfa, a relação beta, a relação pi. Normalmente eu vou utilizar letras gregas e normalmente letras gregas minúsculas. Essa letra que está aí é um ρ, e ela está dizendo que a relação ρ vai de A em B. Algumas vezes eu também vou escrever A ρ B, representando que essa é a relação ρ que liga os conjuntos A e B. Essas duas notações significam a mesma coisa e eu vou alternar entre elas, dependendo da conveniência e muitas vezes dependendo do espaço em que eu tenho que escrever. Tem alguns conceitos sobre relações que a gente precisa definir e deixar bem claro logo no início. O primeiro deles é o domínio. Eu vou dizer que um domínio da minha relação são todos os elementos que estão em A que fazem parte de algum par ordenado da minha relação. E é isso que está escrito. Pode não parecer, mas é exatamente isso que está escrito aí. Veja, eu vou representar o domínio da minha relação ρ, por exemplo, como sendo dom de ρ. Né? Eu vou colocar esse DOM no começo. Veja, isso que está aí é um conjunto. Né? A gente já viu isso, gente. Isso é uma notação de conjunto. Vamos lá. Eu estou dizendo que eu estou pegando todos os elementos x que pertencem a A. A barra está dizendo que é um tal que. Esse é, ao contrário, isso é um símbolo de existe. Né? Isso indica existência. Né? Eu estou dizendo, olha, eu estou pegando todos os x que pertencem a A, tal que é a minha barrinha vertical. Existe y pertencente a B, tal que xy pertence a ρ. Ou seja, são todos os elementos que pertencem a A, tais que existe um elemento que pertence a B, tal que o par xy pertence à minha relação ρ. Então, eu estou dizendo que esse meu conjunto é formado por todos os elementos de A que fazem parte de algum par ordenado na minha relação ρ. De novo, esse ezinho aí, ao contrário, é um existe. Então, ele está dizendo que existe um y pertencente a B, tal que xy pertence a ρ. E lembre, ρ, a sua relação, ela é um subconjunto do produto cartesiano. Ela é um subconjunto de um produto cartesiano, aqui nesse caso de A cartesiano B. Isso quer dizer que ρ é um conjunto de pares ordenados, porque o seu produto cartesiano é um conjunto de pares ordenados. Agora que eu já tenho o meu domínio, eu vou definir o contradomínio da minha relação como sendo o próprio conjunto B. Né? Então, o meu domínio eram os elementos que faziam parte de A, né? Ou os elementos que estão em A e que existe algum par ordenado que os contém. E o meu contradomínio vai ser exatamente o conjunto B.
O meu último conjunto é a imagem, que eu vou representar como esse MG de ρ. Esse daqui é exatamente o oposto do domínio. Aqui são todos os elementos que pertencem a B, tais que existe um par ordenado que os contém na relação ρ. Novamente, lembra que esse Ezinho significa existe, então eu estou dizendo que esse meu conjunto é o conjunto de todos os elementos Y, que pertencem a B, tais que, a minha barrinha vertical, existe X pertencente a A, tal que XY pertence a ρ. Esse meu conjunto imagem são exatamente os elementos que pertencem a B e que tem algum par ordenado pertencente a ρ que os contém. Para ficar mais claro, vamos fazer alguns exemplos. Eu vou pegar o conjunto A como sendo 1, 2 e 3, o meu conjunto B como sendo 2, 3 e 4, e vou pegar minha relação ρ como sendo os pares ordenados 1, 2, 2, 2, 1, 3 e 1, 4. Veja que todos esses pares são pares válidos, eles fazem parte, ou eles são um subconjunto de A cartesiano B. Veja que o meu par 1, 2, ele contém realmente um elemento de A com um elemento de B. O meu par 1, 3 também contém um elemento de A com um elemento de B, e assim também o 2, 2 e o 2, 4. Então, essa minha relação está ok, ela é uma relação válida. Quem é o domínio dessa minha relação ρ? Bem, o domínio da minha relação são os elementos que fazem parte, né, dos meus pares, que fazem parte de A e estão nos meus pares ordenados. Bem, o meu primeiro par ordenado é 1, 2. Isso quer dizer que o 1 é o elemento que faz parte de A. Logo, esse 1 tem que estar no domínio. O meu segundo par ordenado é o 2, 2. O elemento que faz parte de A desse par ordenado é o 2. Então, eu adiciono ele ao meu domínio. O meu terceiro par ordenado é 1, 3. Qual é o elemento que faz parte de A? É o 1. Já está no domínio. E o meu próximo elemento, o meu próximo par ordenado é o 2, 4. Qual é o elemento que faz parte de A? É o 2. E eu já coloquei ele no meu domínio. Quem é o contradomínio? Bem, o contradomínio eu disse que é simplesmente o conjunto B. Nesse caso, 2, 3 e 4. Quem é a imagem? Vamos lá, a imagem são todos os elementos. São todos os elementos de B, tais que existe um par ordenado que os contém na relação ρ. O primeiro par ordenado da relação ρ é 1, 2. O elemento que faz parte de B nesse par ordenado 1, 2 é o 2. Então, ele tem que fazer parte da minha imagem. O segundo elemento, o segundo par ordenado da minha relação ρ é o 2, 2. O elemento que faz parte de B nesse par ordenado é o 2. E ele já está no meu conjunto imagem. O meu terceiro par ordenado é 1, 3. E o elemento que faz parte de B nesse par ordenado é exatamente o 3. E eu adiciono ele ao meu conjunto imagem. E meu último par ordenado é o 2, 4. O elemento que faz parte do conjunto B nesse par ordenado é o 4. E eu coloco ele no meu conjunto imagem. Assim, o conjunto imagem dessa relação são os elementos 2, 3 e 4. Nesse caso, eu tenho que o meu contradomínio é exatamente igual à minha imagem. Como é que a gente... Vocês devem estar se lembrando daquela representação gráfica que a gente viu na última aula. Essa é a representação gráfica de A cartesiano B. E eu vou representar as minhas relações simplesmente marcando os pontos que fazem parte da minha relação. Lembre-se, a relação é um subconjunto do produto cartesiano. Logo, os pontos vermelhos aqui representam todos os pontos de A cartesiano B e os pontos azuis representam apenas aqueles pontos que fazem parte da minha relação ρ. Um outro exemplo, vamos pegar de novo o conjunto 1, 2 e 3 como sendo A, o conjunto 2, 3 e 4 como sendo B, mas vamos modificar um pouco a minha relação ρ. A minha relação ρ agora é composta pelos pares ordenados 1, 2, 2, 2, 1, 3 e 3, 2. Vamos lá, o domínio. O domínio dessa relação são os elementos que pertencem ao conjunto A e existe um par ordenado na relação que os contém.
O primeiro par ordenado da minha relação é 1, 2. O elemento que pertence a A é o 1. Lembra, é sempre o primeiro. A minha relação é um subconjunto de A cartesiano B. Isso quer dizer que o meu primeiro elemento pertence a A, então o 1 tem que fazer parte do meu domínio. O meu segundo par ordenado é o 2, 2. O elemento que pertence a A é o 2. Isso quer dizer que o 2 tem que fazer parte do meu domínio. O meu terceiro par ordenado é o 1, 3. O elemento que pertence a A é o 1 e ele já está no conjunto do meu domínio. O meu último par ordenado é o 3, 2. O elemento que pertence a A é o 3 e eu então adiciono no meu domínio. Eu tenho como domínio agora o conjunto 1, 2 e 3. O meu contradomínio é sempre o conjunto B, é sempre o segundo conjunto. E a minha imagem agora são os elementos que pertencem a B que fazem parte de algum par ordenado da minha relação. Veja, o meu primeiro par ordenado da minha relação ρ é 1, 2, o elemento que pertence a B é o 2, eu coloco no meu conjunto imagem. O segundo é o 2, 2, novamente o elemento que pertence a B é o 2. No terceiro, o elemento que pertence a B é o 3, eu adiciono no meu conjunto imagem. E no meu último caso, no meu par ordenado 3, 2, o elemento que pertence a B é o 2 e ele já está no meu conjunto imagem. Veja que agora a minha imagem é diferente do meu contradomínio. Mais à frente, a gente vai estudar algumas propriedades específicas de algumas relações e a gente vai ver que essa é uma propriedade interessante, uma propriedade que a gente vai se preocupar ou vamos tentar observar em algumas relações quando o contradomínio é exatamente igual à sua imagem. Novamente, uma maneira de representar isso graficamente, você agora está vendo aí a representação de A cartesiano B, como a gente fez na última aula. O eixo horizontal representa os valores do conjunto A, o eixo vertical representa os valores do conjunto B, e aí estão marcados todos os pontos que representam A cartesiano B. Lembrando que a sua relação ρ é sempre um subconjunto desses pontos. Os pontos em azuis são exatamente os pontos que representam a minha relação ρ. Para a gente terminar, tem um último tópico, né? Na verdade, uma última definição que eu acho importante que a gente conheça, que é a inversa de uma relação. O que é a inversa de uma relação? É simplesmente a gente inverter os pares ordenados da nossa relação. Então, eu vou denotar a inversa com um -1, né, em cima da minha relação. Como eu disse, as minhas relações, normalmente eu vou chamar elas de letras gregas minúsculas. Então, por exemplo, se ρ é a minha relação, ρ-1 é a sua inversa. Eu vou sempre representar a inversa com esse -1 em cima. Então, se eu tiver uma relação alfa, alfa-1 é a inversa dela. Se eu tiver uma relação θ, θ-1 é a inversa dela. Θ elevado a -1 é a inversa dela. E como eu disse, na relação inversa a gente vai trocar os pares ordenados, vai trocar a ordem dos pares ordenados. Então, se o par AB pertence à minha relação ρ, isso quer dizer que o par BA pertence à minha inversa, pertence a ρ elevado a -1, ou a ρ inversa. Eu vou costumeiramente chamar a relação inversa de qualquer relação com o nome dela seguido de inversa. Então, se a minha relação é ρ, a sua inversa é ρ inversa. Então, aqui eu estou dizendo que se o par ordenado AB pertence a ρ, eu estou dizendo que o par BA tem que pertencer a ρ inversa. É claro, né, e é óbvio, né, que se ρ é um subconjunto de um produto cartesiano AB, né, se ele é um subconjunto de A cartesiano B, ρ inversa só pode ser um subconjunto de B cartesiano A. É necessário que você também inverta os conjuntos, né? Então, por exemplo, se você pegar a minha relação ρ aqui de exemplo, como sendo os pares ordenados 1, 2, 2, 3, 1, 3 e 2, 4, a minha ρ inversa
é 2, 1, 2, 2, 3, 1 e 4, 2. Veja, eu inverti, eu troquei a ordem de todos os meus pares ordenados. Isso faz com que eu também mude os meus conjuntos, né, os meus elementos, os meus conjuntos de domínio, né, contra domínio e imagem. Vamos começar com o domínio. Quem é o domínio da minha rho inversa? Bem, o domínio da minha rho inversa são os elementos que pertencem ao primeiro conjunto, que fazem parte da minha relação. Então, são os elementos 2, 3 e 4. Por quê? No meu primeiro par ordenado 2, 1, o elemento do primeiro conjunto é o 2. No meu segundo par ordenado 2, 2, o primeiro elemento é o elemento do primeiro conjunto, também é o 2. Já está no meu domínio. O meu par ordenado 3, 1, o elemento do primeiro conjunto é o 3. E no meu par ordenado 4, 2, o elemento do meu primeiro conjunto é o 4. Logo, o meu domínio é composto pelos números 2, 3 e 4. Veja que o domínio da rho inversa é exatamente igual à imagem da rho. Isso é verdade nesse caso, isso é verdade sempre. Por quê? Pela definição de domínio e de imagem. Veja que na própria definição que a gente está usando, as definições de domínio e imagem são idênticas. A única coisa que eu fiz foi trocar A e B de lugar, foi inverter as posições de A e B. Por isso não é de se estranhar, não é nenhuma surpresa, que na minha relação inversa, o domínio da minha relação inversa, já que essa relação inversa é construída ou se obtém invertendo os pares ordenados, o domínio dela é exatamente igual o domínio da minha relação inversa é exatamente igual à imagem da minha relação simples, da minha relação usual. O seu contradomínio é um pouco diferente. O contradomínio aqui é o conjunto A. Lembra que antes o contradomínio era o conjunto B. Como eu inverti a minha relação, A e B tiveram que se trocar de lugar também, tiveram que ser invertidos também. Então, o meu contradomínio agora é o conjunto A. E a minha imagem da minha função inversa é exatamente o domínio da minha... Desculpa, a imagem da minha relação inversa, da minha rho inversa, é exatamente o domínio da minha relação. E a gente pode verificar isso olhando novamente nos pares ordenados que compõem rho inversa. No meu primeiro par, o elemento que faz parte do segundo conjunto é o 1. No meu segundo par é o 2. No meu terceiro par é novamente o 1. E no meu quarto par é novamente o 2. Logo, a imagem de rho inversa é igual a 1, 2, que é exatamente igual ao domínio de rho, como a gente pode verificar. Veja que essas relações entre domínio e imagem, né? entre o domínio da minha relação normal e a imagem da minha inversa, e entre a imagem da minha inversa e o domínio da minha relação normal, elas representam novamente a intuição que a gente realmente tem, né? Ou a intuição que você constrói quando você imagina esse -1 aí em cima, né? Se eu não tivesse dito para você que esse ρ -1 é a inversa, você normalmente iria imaginar que isso é um número e esse -1 significa que você inverteria esse número, ou seja, colocaria 1 sobre ρ. É mais ou menos essa a ideia quando a gente está trocando domínios e imagens. Né? Mas é importante que você perceba, se você ainda não entendeu bem por quê, é importante que você perceba por que esses conjuntos domínio e imagem são iguais, por que o domínio da rho inversa é igual à imagem da rho, e por que a imagem da rho inversa é igual ao domínio da rho. É importante que você perceba isso. E é importante que você comece a se acostumar com esse tipo de notação, porque a partir de agora a gente vai utilizar muito esse tipo de construção. A gente vai utilizar muito esse tipo de notação. Certo? Bem, pessoal, essa é a nossa introdução a relações. Na próxima aula a gente vai entrar num tópico um pouco mais complexo, que são tipos de relações. Eu peço que vocês tentem fazer os exercícios dessa aula.
Ah, muitas das coisas que aparecem nos exercícios são propriedades de relações inversas. Né? Eu não vou comentar sobre elas agora, eu vou deixar para comentar sobre elas se vocês tiverem dúvida na aula de exercícios, porque eu quero que vocês exercitem esse entendimento ou exercitem essa capacidade de construir essas relações inversas. Isso vai ser importante para o decorrer da disciplina. E eu preciso que vocês exercitem essa capacidade de ler, no fundo, de ler alguma notação matemática e entender ela. No fundo, o que eu quero é que vocês consigam ler esse tipo de construção e entender o que isso significa. E veja, eu novamente insisto, parece bem chato, mas a matéria está começando a se acumular, né? Você observa que para você entender essas definições de domínio e imagem, tudo bem que apareceu um existe aí que você nunca tinha visto antes na vida, mas é um resumo de tudo que a gente viu até agora, né? O que está entre chaves aí é uma maneira de definir um conjunto. Esse parêntese x, vírgula y, parêntese, isso é um par ordenado que a gente viu na última aula. Então, se você não entende bem alguma coisa, essa sua deficiência de entendimento vai te prejudicar em todas as aulas a seguir. Né? Então, eu peço que você realmente pare, né? Assista, se for necessário, esse vídeo mais algumas vezes, leia esse conteúdo no livro. Você deve estar reparando que essas aulas estão sendo mais curtas que as nossas aulas presenciais, mas é justamente para que você não seja sobrecarregado de matéria. E é porque eu quero que vocês, eu quero que a gente vá devagar, eu quero que vocês tentem fazer o máximo de exercício possível, e eu quero que vocês percebam que as aulas a partir de agora estão todas linkadas. Né? Se você não entende a matéria de um dia, você não vai conseguir entender a matéria dos outros. De novo, essa definição, por exemplo, é o primeiro slide da minha aula. Eu estou usando definição de conjuntos, par ordenado e produto cartesiano. Se você não entendeu alguma dessas três coisas, você não vai conseguir ler o que está escrito nesse slide, você não vai conseguir entender o que está escrito nesse slide. E isso vai ser verdade a partir de agora, porque no nossa próxima aula, que são sobre tipos de relação, eu vou assumir que a gente entendeu bem o que são essas três coisas e vou expressar os meus tipos de relação em função dessas três coisas. Do mesmo jeito, quando eu chegar em função, uma função vai ser um tipo específico de relação, então eu vou aproveitar tudo que está aqui e só vou colocar o que é diferente para a função. Então, você está reparando que as aulas estão mais curtas, mas não é porque a matéria é menor, é só porque a gente está indo um pouco mais devagar. Eu estou tentando seguir o conteúdo de maneira um pouco mais lenta e estou tentando deixar que vocês façam mais exercícios. Certo? Bem, pessoal, isso termina a nossa aula de relações. Eu vejo vocês na próxima aula.